Vamos. Oi, começando. Bom, vamos lá. Pessoal, primeiro, quero muito participação, quero que tirem dúvidas. Sou a professora Elaine Antunes, trabalho no Colégio Andrews, aqui no Maitá. Quando eu falo aqui no Maitá, não é aqui, tá, gente? Eu moro no Catete. Eu falo aqui, não é aqui, tá? Catete é centro, então, assim, Catete, eu moro, e eu trabalho no Andrews, no Maitá, e sou a pessoa que idealizou o Projeto Escreva, que é um curso pré-vestibular, já temos 5 anos de funcionamento, mas, assim, um curso que não é, como é que eu vou dizer, não é um curso grande, né, gigante, é um curso que trabalha, né, com um processo de crescimento lento mesmo, porque a gente não quer perder a proposta que a gente tem, que é de oferecer não só o trabalho de produção textual, como também o trabalho de fomento à cultura, né, à reflexão, ao senso crítico, a interpretação textual, porque sem interpretação textual não tem como fazer uma boa redação. Então, não é só o macete, né? E, assim, eu não gosto de macete. Quando alguém fala em redação, esquema, macete, eu tenho ranço. Eu tenho muito ranço. Então, eu sempre falo que é um projeto que faz pensar, tá? Então, hoje a gente vai fazer isso. A gente vai pegar, primeiro eu vou falar um pouco sobre a redação. Eu sei que o Luiz já me passou, né, um panorama acerca do trabalho de redação de vocês. Para eu poder puxar gancho para a obra 1984, existem 2 lives no canal do Escreva, que foram muito bacanas acerca da obra. Sugiro que vocês vejam. A última live foi agora com a Rita Forrante, então foi muito legal. A gente terminou a live muito, assim, muito feliz, porque primeiro deu tudo certo em termos de ideias e de conversa. A gente ficou muito à vontade e a gente conseguiu dar um recado, né? E a Rita Forrante, quem conhece, quem não conhece deveria conhecer. Opa, a Isabelle tá. Primeiro que a Rita é maravilhosa, né? Não há um vídeo ruim, trabalha com muitos repertórios, isso é importante no sentido de pensar que toda tese tem que ter os argumentos, mas esses argumentos têm de vir com um embasamento teórico, então não são vozes da cabeça. E a Rita, ela faz isso de uma maneira brilhante. Então, a gente tem 2 lives lá com ela, uma que a gente fez em janeiro e agora essa semana, por conta da obra 1984, e uma outra com o professor Antônio Engel, que de Sociologia, um professor maravilhoso, também falando sobre 1984. Então, fica a dica, depois vocês podem ir lá para o canal, assistirem a essas lives que ficaram lá salvas, que a ideia do canal é sempre a gente alimentar com conhecimento, com discussões relevantes para os estudantes e para quem também não é, tá? Então, é isso. Tá, eu agradeço imensamente o convite, eu me sinto muito honrada, eu dei um arrepio agora quando eu entrei, estava tocando candeia, eu falei assim, gente, esperar a aula na Portela é isso, né, eu ouvi uns bons samba. Então, eu sou muito feliz e estou cheia de gás para trabalhar com vocês. Gostaria que vocês participassem, tirassem dúvidas, usando o chat ou até mesmo abrindo áudio, zero problema. E, para mim, aluno não faz pergunta idiota, tá? Aluno é aluno, tem dificuldades ou não tem dificuldades, tem dúvidas e eu estou aqui para isso, tá bom? É a mesma aula que eu daria para os meus alunos no Escreva, tá ok? Então, vamos lá para a próxima? Para a gente começar logo com o próximo slide. Primeiro, vocês já tiveram aula de redação, devem estar praticando, e aí eu queria chamar a atenção para um aspecto da UERJ, que é um aspecto, a gente que conversa com as pessoas que estão dentro da banca, ou quando a gente faz parte da banca, a gente começa a ter informações extremamente importantes para vocês, estudantes, candidatos. A UERJ tem uma característica, primeiro que a sua grade de correção, eu vou falar sobre ela semana que vem, a grade de correção da UERJ, ela é bem diferente do Enem, ela é bem diferente da PUC, ela é muito diferente de outros vestibulares. Até o ano passado, a UERJ trabalhava com a nota de 0 a 20 e a nota é global.
O que significa isso? Não vamos trabalhar com tópicos, não vamos trabalhar com norma padrão, coesão, coerência. Não. Nós vamos trabalhar com uma nota global. A redação é muito boa, com poucos desvios gramaticais, então você tem a nota 8. Enfim, 8 em 10, no caso aí, né? Eles vão multiplicando, eles vão fazendo uma conta lá, que é bem confusa. Então, é bem diferente. A proposta da UERJ dentro dessa história é que o aluno, a aluna, tenha uma autoria no processo de construção do texto. Ou seja, você não precisa ficar trazendo fórmulas prontas de redação, como acontece no Enem. Quando a gente fala do Enem, a gente pensa logo em propostas de intervenção, a gente fala de repertório sociocultural. A UERJ odeia isso. Então, quem tem ainda algum vício acerca do Enem, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, é para resolver para ontem, porque essa questão ela é muito complicada na UERJ. Então, por exemplo, título, fundamental. Não pode esquecer. Faz parte do processo de construção textual, certo? Então, o Enem tem redação nota 1000 sem título, às vezes eles até pedem, assim, acham bom não ter. Mas também ninguém morre por isso no Enem. Mas na UERJ, não. O UERJ tem que ter título. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar é que não podem esquecer esse título, tá? Mas também não é a primeira coisa a ser feita. Não precisa ser. Pode ser até assim, naquele momento você teve passou um vento e soprou um título muito legal para você, e aí você guarda a nota, mas tem que ter relação com o texto. Nunca o título solto, perdido no ar, certo? Então, é uma coisa que não pode esquecer. Por quê? Quando a gente olha a redação, a gente pega o aspecto visual dela. Eu vou ser muito sincera. A gente não suporta a redação desorganizada, a gente não suporta a redação em que a letra não está legível. A gente odeia quando a gente pega uma confusão de coisas e rasuras enfim, seduzam. Peguem o texto no processo, na hora de passar a limpo, e tem que fazer rascunho, passem a limpo e coloquem na estrutura que tem que ser. A introdução. Qual o tamanho da introdução? 6 linhas, até 6 linhas. Ai, meu Deus, a minha redação até 11. É o poder de síntese. O que você precisa colocar na introdução? Aliás, pessoas, vocês estão escrevendo, né? Porque o nome escreva não é à toa. Eu adoro o imperativo, escreva, por favor, tá? Pega o papel, anota, coloca lá. Título, não esquecer. Jamais. Título não tem ponto. Deixa eu falar logo do título, né? Já fico logo angustiada. Título não tem ponto. Você vai colocar... Eu posso usar verbo no título? Pode. Eu posso colocar 2 palavras? Pode. Eu posso usar 10 palavras para compor o título? Não é nome de enredo de escola de samba, com todo, assim, no ambiente que eu tô aqui, maravilhoso. Não é aqui. Deixa para a galera que vai fazer o enredo. Que aí coloca aquele título enorme de 2 linhas, né? Então, assim, deixa esse povo fazer isso. Na redação, no vestibular, até 5 palavras. Até 5 palavras. Então, a primeira palavra, letra maiúscula, certo? Aí depois eu vou. Ok, as demais não, a não ser que haja algum nome próprio. Beleza, ok. Não põe ponto, mesmo que haja verbo, porque a gente abre jornal, as chamadas de jornal tem verbo, certo? Nossa, me deu... Não, gastou agora, hein? Deve ter sido o título mais sintético da Portela e de todas as escolas de samba. Não vem. Não só uma parte, é que a Rosa Magalhães é que gosta, né, de enredos enormes. Na Madureira moderníssima, sempre hei de ouvir cantar um sabiá. Mas vale um jegue que me carregue do que um camelo que me derrube lá no céu. Mas o Renato Lage é mais sintético mesmo. Nossa, poder de síntese. Acho que foi até recorde dessa história, né? Bateu assim. Eu nunca tinha visto, obrigada. E aí, a gente pode usar, né, no caso, a letra maiúscula com o nome próprio se aparecer no meio do título. É óbvio isso, tá? O título pode ser informativo ou sugestivo.
Como assim informativo? Ele já diz qual é o assunto do texto, ele já fala do assunto do texto que você vai defender. Por exemplo, contra a violência. Você já sabe o que o título, o que o texto vai falar, ele já informou. Então, isso é um título informativo. Há um outro tipo de título que é o título sugestivo. Ele não diz o que é o tema. Você ainda não sabe, ele desperta uma curiosidade, você tem uma linguagem figurada ali na situação. Quem cria lobos? Reticências. Você não sabe o que o texto vai falar, sobre o que vai falar. Aí você vai ler o texto e ao longo do texto há uma retomada desse título. Aliás, importantíssimo, seja o título informativo ou sugestivo, galera, é para retomar no texto. Tem que fazer sentido para manter a coerência de todo o conjunto do texto. Até aí, tudo bem? Vocês estão acompanhando? Deixa eu ligar aqui meu chat para eu poder ver se está tudo certo. Vocês estão aí? Vivos? Ok, beleza. Então, beleza. Pensei no meu título. Em algum momento, coloquei lá na hora de passar a limpo. Não preciso pular linha. Tá tudo certo. Vou para a introdução. Na introdução tem que ter 6 linhas. O que eu preciso fazer nessas 6 linhas? Meu Deus do céu, eu não consigo, eu só escrevo muita coisa. Primeiro, você precisa contextualizar o tema. Pode fazer referência à obra literária, pode fazer referência à música, pode fazer referência a ditado popular, porque na UERJ está ok. A UERJ é uma outra banca, aliás, uma outra banca não, porque a gente trabalha assim, para um lado e para o outro, né? Mas o orientador, a orientação de banca é outra. Até porque, gente, é um concurso menor que o Enem. O Enem são milhões de redações. Então é necessário até padronizar. Senão dá ruim. A gente tem um troço. Toda hora tá uma hora. Aí você acha uma redação supimpa, maravilhosa, e depois. Supimpa é coisa bem cringe, né, gente? Mas enfim. Uma coisa maravilhosa. Aí depois você encontra outra mais ou menos, você vai ficando perdida na situação. A UERJ deixa você ter autoria porque o vestibular é menor. O Enem é mega blaster. Então você precisa de um padrão para corrigir. Senão a gente surta. Então, assim, Natasha, eu falei supimpa, mas eu fiquei tão envergonhada. Eu fiquei muita coisa. Eu falei, gente, eu falei supimpa numa aula? Tia, falei. Desculpa, gente. Mas, enfim. Na introdução, eu preciso contextualizar o tema. Primeira frase. Contextualiza. Algo não é para decorar o que eu estou dizendo. É um exemplo. Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado um processo de polarização política. É uma contextualização. Você traz um panorama sobre aquele assunto. Ou, nos últimos anos, o discurso de ódio tem sido comum nas redes sociais, entre grupos, devido a uma ideologia, ou devido a ideologias. Ponto. A segunda frase pode ser já a sua tese. Pode ser a sua tese. Ou pode ser o resumo dos seus argumentos. Certo? Uma coisa ou outra. A terceira frase, se você colocou primeiro a tese, você sai fechando seu parágrafo com o resumo dos argumentos. Ou o contrário. Você não tem que se prender em contar o livro 1984, eu vou falar sobre isso, mas aí eu posso já citar o livro logo na introdução para contextualizar? Pode, mas não me contem o livro, ninguém quer saber da história, até porque eu já não aguento mais falar sobre ele. Eu vou falar ainda até o dia 10 para vocês, para outros grupos, eu vou ter que falar, porque a UERJ ainda está aí. Mas, assim, a gente está cansado de saber qual é a história. Então, não se prendam a esticar informações. Não é aquele momento. Não é ali que vocês devem fazer. Certo? Então, a introdução é para isso. É para mostrar o seu projeto de texto.
E você só vai conseguir construir seu projeto de texto se você pensar, primeiro, na leitura adequada do tema da UERJ, que é uma pergunta em geral. É uma pergunta. Gente, se é uma pergunta, você não tem que responder. Se você responde, você já tem a tese. Então, aquilo que é muito mais difícil no Enem, na FUVEST, na PUC, na Unicamp, sei lá, Pelotas, na UERJ, você tem a pergunta. A pergunta diz assim, vamos lá, este café, essa xícara é bonita? Aí vocês vão dizer, essa xícara é horrorosa. Tese pronta. A xícara é horrorosa. Respondi a pergunta, já bota lá tese. Logo depois você vai dizer, por quê? Por que eu defendo isso? Porque a xícara é horrorosa. Ela é horrorosa porque tem uma rachadura. E eu não sei nem como é que não vaza café aqui. Ela é horrorosa porque tem verde. E eu não gosto de verde. Acho verde, sei lá, alguma coisa. Entende? Eu preciso ter a tese. Eu só posso começar a redação pensando na tese. E depois nesses argumentos. Porque senão tem tudo para dar errado. Eu posso contextualizar com a obra 1984? Posso, mas não esqueçam, 1984 é uma obra de ficção. Existe uma galera que está fazendo isso na redação, colocando como se fosse verdade. Podemos observar isso quando vemos o partido fazendo e coloca como se o partido existisse. Tá bom, a gente pode até contextualizar, colocar outros nomes na situação, mas agora não vem ao caso. Não é ali, não vamos fazer isso ali. Certo? Então, assim, quero chamar a atenção de vocês para o fato de que a introdução tem que ter até 6 linhas, e até essas 6 linhas, vocês têm que dar o projeto de texto. Dali eu vou para o desenvolvimento. Elaine, logo no segundo parágrafo, que começa o desenvolvimento, eu vou usar em primeiro lugar, em primeiro plano, primeiramente. Não. Não, porque você já marca o Enem ali. Esquece isso. Tira desse corpo que não te pertence. Acabou o Enem. Quando você começa assim, primeiramente, o processo da evolução da internet. Então, você fez isso no rascunho? Na hora de passar limpo, arranca o primeiramente, coloca o processo de desenvolvimento da internet, da informática, blá, blá, blá. Esquece o primeiramente. Esquece isso. Morreu, acabou. E agora na UERJ, não pode fazer isso. Eu não vou fazer isso. E começo a trabalhar o primeiro argumento que eu apresentei lá em cima, na ordem. Sempre na ordem. Se o problema da xícara foi porque ela está rachada, então meu primeiro parágrafo de desenvolvimento é sobre a rachadura na xícara. Não, 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 não. Nesse segundo parágrafo, não. Nesse segundo parágrafo, não. Essa necessidade de colocar esse marcador, esse operador argumentativo, não. No caso da UERJ, não. Tá? E aí, o que vai acontecer? Tira esse primeiramente, em primeiro lugar, em primeira análise. Isso é o Enem. Isso é o vício que o Enem fica mandando. Enfim, é Enem. Tá? A gente está, né? Eu acabei de falar do primeiro, que foi a introdução, eu estou no segundo. No segundo, você começa já vai falando. É natural perceber que no Brasil de 2021 existem elementos que tornam a obra 1984 extremamente atual. Um exemplo. E aí eu avanço. Segundo parágrafo do texto. Terceiro parágrafo do texto, que é o segundo de desenvolvimento. Então, eu tenho que ter liga. Agora, o elemento coesivo tem que acontecer. Esse conectivo que a Isabelle perguntou, tem que acontecer. Então, cuidado. Se você acrescenta, né, mais um fator, você vai botar um além disso, ademais. Se você trabalha com oposição, você vai colocar o no entanto, por outro lado, porém. Então, muito cuidado com valor semântico, com a ideia que aquele conectivo tem, e se de fato você vai acrescentar ou não. Beleza. Aí é o meu segundo argumento que eu apresentei lá. No caso da xícara, é porque é verde. Eu vou agora discorrer sobre
o fato de a xícara ser verde. Pronto. Resolvi. Detalhe. Esses parágrafos têm que ter uma conclusão. Outra coisa. Não contem a história nesses parágrafos. Vocês precisam... eu vou trazer um exemplo. Eu vou falar das eleições, eu vou falar... Porque como a gente está falando de distopia, eu vou falar sobre isso, a gente vai falar de muitas situações no Brasil. E é como a UERJ resiste, ela vai trazer um tema certamente de caráter pancada, vai querer bater dentro dessa história da distopia do Brasil que a gente está vivendo. Então, não é para trazer um exemplo e ficar contando isso. Vocês precisam aparecer, vocês precisam dar a opinião. E aí eu vou contar uma novidade, que talvez, não sei se é novidade, mas dar uma informação do próprio diretor. Vocês podem encontrar, eu vou tentar pegar esse texto. Luiz, faz umas coisas, por favor, para eu me lembrar depois de mandar, porque a cabeça fica fraca, né? Sábado ainda tem corrigir prova. Um texto do Gustavo, oh, meu Deus, sobrenome dele. O coordenador da UERJ. Texto do coordenador do vestibular, redação UERJ, para eu poder mandar para você. Aí você compartilha com os alunos, por favor. Tá? Vou procurar. Gustavo Bernardo. Agora eu lembrei. E aí, o que acontece? Eu acho que eu errei o sobrenome. Enfim, não vou entrar no mérito. Me lembra que eu vou depois tentar cavar esse texto. A primeira pessoa do singular, eles vão aceitar. A primeira pessoa do plural, nós, eles vão aceitar. Nossa, mas é muito arriscado. Eu, particularmente, digo assim, você não aprendeu até agora a não usar a primeira pessoa? Eu acho, eu penso, eu acredito. Você aprendeu até agora, pensa-se, acredita-se que... Você não aprendeu assim? Então, continue sendo assim. Mas se você escorregar no eu acho, não morre ninguém. Não há problema, porque eles acham que vocês precisam ter mais liberdade de escrita. Eles defendem isso. Eles detestam essa... Krause. Eu falei, Gustavo Bernardo faltou Krause, óbvio. Eu tenho uma amiga chamada Juliana Krause. Como assim? Eu esqueci. Mas, enfim. É isso mesmo. É um texto dele falando sobre o vestibular UERJ, em que ele faz o contraponto com o Enem. Tá? Eu estava lembrando o Krause, não estava lembrando o Bernardo. Eu lembrei o Bernardo, enfim. E é isso. Então, ele coloca a questão da primeira pessoa e está tudo bem você usar. Então, entendam, vocês podem ter mais autoria. Porque vocês não precisam se amarrar no modelo Enem. E aí o livro entra como repertório sociocultural. É o livro 1984 que é o seu repertório. Só que o livro sendo usado como um modelo de uma obra que se torna atual no momento em que vivemos. E não como um documento, como se tivesse acontecido aquilo ali de fato. Isso é importante, porque eu tenho percebido uma necessidade de se contar a história, e não é para contar a história. Tá? Cuidado com isso. Na conclusão, quarto parágrafo, quem foi que fez a pergunta? Quem foi que levantou a mão? É porque eu não estou vendo aqui, estou com o chat aberto. Foi o Roterdã que levantou a mão? Alguém levantou. Bom, fica à vontade. Foi sem querer? Não, beleza, sem problemas. Relaxa, acontece. A gente esbarra, eu também sou dessas. No quarto e último parágrafo, eu posso fazer um terceiro desenvolvimento? Olha, se estiver gastando ideia, vai. Não esqueça o elemento conector. Vamos imaginar 5 parágrafos. Você fez mais um parágrafo de desenvolvimento. Tá. Agora, não esquece o elemento conector aqui, porque esses parágrafos devem se interligar, certo? Este aqui é o último, ele se conecta em relação a todo o texto, usando o conectivo de conclusão. E aí, cuidado com a metalinguagem. Conclui-se que... Isso é óbvio, gente. Então, não façam isso. Vocês vão colocar lá o quê?
Logo, portanto, então, sendo assim. E aí, o que eu faço na conclusão, já que eu não tenho que fazer proposta de intervenção? Eu reafirmo a minha tese. Eu reforço a minha tese que eu defendi lá em cima na introdução. Eu trago, de repente, o que a gente chamaria de ação nula. O que é uma ação nula? Conscientização. É uma forma, né? Uma solução que não seja modelo Enem. Ou então, um resumo do que foi dito. E a frase eu vou falar sobre boa pergunta, Roterdã. E a frase de encerramento, tem que ter a frase de tchau da rainha. E essa última frase é uma frase como se você imaginasse, vislumbrasse alguma coisa que pudesse mudar, acontecer na sociedade em torno daquilo que você falou. Aí as metáforas são bem-vindas. Primeiro, tudo na redação é uma questão de bom senso. Como assim uma questão de bom senso? Vocês precisam pensar se aquilo ali vai ser entendido por quem corrige. Lembra que no início da aula eu falei assim, olha, vocês têm que seduzir quem vai corrigir. Redação limpa, organizada, com os parágrafos estruturados desse jeito que eu falei para vocês. Introdução 6 linhas, conclusão 5 a 6 linhas. Desenvolvimento, uma média de 7, 8. Quando a gente bate o olho na introdução com 8, 9 linhas e o desenvolvimento com 4 linhas, temos um problema. A gente já sabe que tem alguma coisa errada ali. Porque onde você vende seu peixe? Onde você trabalha com o seu processo argumentativo? É no desenvolvimento. E aí a questão das metáforas, vocês vão ter que pensar, é válido? Eu vou entender, igual a história da ironia. Eu fui irônica, professora, então... Nem na rede social a gente consegue, quando a gente faz um comentário irônico, a gente tem que dizer sarcasmo ligado. A gente tem que sinalizar que aquilo ali é irônico. Quem dirá numa redação. Então, a redação pode ter a metáfora, no caso da UERJ, mas você precisa ter certeza de que a gente vai entender. Certo? Então, primeiro, essa é a estrutura da redação da UERJ. Pode avançar, Luiz. Até aí tudo bem? Todos bem? E aí, bom, rapidamente. Obrigada por responder. Rapidamente. A UERJ, como eu disse, é autoral. Você tem mais liberdade de produção. Você dá na escrita, de recursos para trabalhar, sabe? Como o livro é exigido, né? Como já teve. Dom Casmurro foi o primeiro, depois veio o Seminarista, um livro que é legal de ler, mas que gente, o Rio de Janeiro já tem um lance da violência, vai me dar um livro tão violento que eu falo de matador de aluguel. Tem uma pegada que você lê rápido, mas ao mesmo tempo você fica assim, por que ele botou um livro sobre o matador, gente? Não faz sentido. Vidas Secas, agora 1984, não é uma prova que vem com texto motivador. Então, por exemplo, se a gente pega o tema da UERJ, que falou sobre, cujo livro abordado era Vidas Secas, a pergunta era o que faz com que pessoas, nas condições de Fabiano, né, se deixem submeter ou se submetem a outras pessoas. Nas condições de Fabiano, aí você fala assim, que condições que eu não li o livro? Eu não li o livro. Que condições? Você pode dar uma bela de uma pernada na banca e fazer a redação, ou você não vai conseguir fazer direito e vai fazer alguma coisa ali, porque tem um texto, uma frase, um trecho ali e uma imagem. Acabou, não tem muita coisa. O Enem ainda traz um corpus textual, porque é para nível nacional, para pessoas de todos os níveis de escolaridade. E quando eu falo todos os níveis, eu falo em termos de qualidade, porque, infelizmente, o nosso país tem um problema grave quando se fala em educação. Então, a UERJ não vai te dar texto motivador. A UERJ vai te dar uma pergunta, em geral, sempre, bom, tem sido assim nos últimos 4 anos, 5, e vocês vão responder.
O que facilita é o fato de ser pergunta, você já responde, já é sua tese, os argumentos vêm e a obra, repertório sociocultural, é 1984. Eu preciso falar de Segunda Guerra, de nazismo, porque é uma obra escrita após a Segunda Guerra. E aí eu quero mencionar, não precisa. Eu queria citar Freud, não. E você falar de Bauman, não. Se segura, porque você vai querer caracterizar como se fosse Enem. Então, você pode recorrer à linguagem figurada, não em excesso, mas tendo clareza de que a gente vai entender. Tá? E reforçar que esse modelo Enem não é desejado. Então, evite. Como é que é? A proposta de intervenção. É necessário que a Secretaria Estadual de Educação promova debates a fim de... Não faz isso. Esquece. Porque ali você gabaritaria, né? Fácil, mas isso é o Enem, tá? Luiz, pode avançar. Gente, havendo perguntas, podem perguntar, não tem problema não. Isabelle, fala. Eu tenho uma pergunta. Tá me ouvindo direitinho? Que eu mudei de fone, que tava mais Tô te baixo. ouvindo. Baixinho, mas eu consigo te ouvir. Ah, perfeito. Em relação aos repertórios, é porque quando eu escrevo, eu sempre penso em alguma coisa histórica para associar. Apesar da UERJ ter o livro, eu gosto de associar o livro também com relações históricas, já que é uma obra fictícia. Então, eu gostei, tipo, na hora do texto, eu penso em alguma coisa histórica que já aconteceu ou no Brasil ou em qualquer outra situação do mundo e trago aqui para a contextualização brasileira. E aí eu não posso fazer isso? Aí que está. A minha pergunta vai ser, que tema vai ser esse? Como você faria? Porque se você caracterizar como se estivesse usando um repertório histórico, né, o que a gente usa como alusão histórica. Eu falei até sobre isso essa semana com a outra professora que trabalha comigo, para os alunos do colégio. Se a gente pensar aqui, citação, alusão histórica, que é um recurso que você gosta de usar, se a gente pensa que assim, são recursos de desenvolvimento de parágrafo, Elaine, como assim eu não posso usar? E tá, você abre um livro de redação, você vê lá, desenvolvimento de parágrafo, capítulo falando sobre isso. Aí você vê alusão histórica, isso aqui é um método de desenvolvimento de parágrafo. Está errado? Não está errado. A UERJ vai comprometer a sua nota se você se preocupar em usar essa referência histórica de uma maneira bem afastada da obra, isso pode ser um problema. Mas se você quiser falar, por exemplo, no momento, sei lá. Por exemplo, eu falo do fascismo e relaciono com o governo do partido dentro do livro. Sim, aí você poderia. Dentro se possível, dentro do mesmo parágrafo. Ah, sim. Tá? Nada de tentar trazer o fascismo, por exemplo, na introdução, aí você quer fazer, sei lá, depois vai falar da obra, evita fazer isso. Tá? Descaracterizar, gente, é descaracterizar mesmo o modelo Enem. Os caras têm ranço. Só isso. O seu Gustavo não gosta, não. Então, tô dando já a pista, né? Qual o caminho seguir? Qual o caminho trilhar dentro dessa história? Né? O único repertório que eu defendo aqui, mostra que leu, mas assim, não é mostrar que leu contando a história, mas assim, no processo argumentativo, você pegar o aspecto da obra e você usar dentro do livro, ou dentro da redação, perdão. Mostra que entendeu, sabe? Vão por mim. E aí, a gente tem, eu vou deixar isso com vocês, esse material com vocês, que é um passo a passo. Um passo a passo. O que eu posso fazer na ordem, né, bonitinha, para eu não me perder. Porque a gente se perde, a gente fica ansioso. Fazer alusão histórica como um exemplo real da obra fictícia, você pode fazer, assim como aparece, né, de uma maneira, como um exemplo na ficção, o Brasil atual vive um modelo similar. Olha como é que eu construí a minha ideia.
E aí você vai dizer por que, nesse momento histórico, aí você faz a brincadeira, né, o jogo com a obra. Isso fica bonito. Aí fala desse negócio todo que a gente está vivendo, só Jesus na causa. Mas vamos lá, pula essa parte. Aí a gente tem um passo a passo. Respondi, Júlia? Tá. Então, primeira coisa, ler o tema é fundamental. E não é ler o tema assim, porque assim, gente, é muita coisa. É ansiedade. É mais de 1 ano de preparação. Tanto que quando resolveram adiar de novo, aliás, toda vez que resolvem adiar, eu sempre falo assim, né? Primeiro que é o pânico generalizado, e eu sempre falo assim, tá, mas olha só, é ruim, porque a gente estica o processo, mas é bom porque a gente ganhou tempo para consertar problemas. A gente ganhou tempo. Então agora o momento é, o que ainda falta? O que eu posso melhorar? O que eu posso aprimorar nessa treta? Né? Os caras jogaram para julho. Putz, que saco, vou ter que estudar mais. Não tem problema. Até porque, pensem comigo, muita gente já desistiu. E eu falo isso porque no curso aconteceu isso. Muita gente já desistiu porque passou para a PUC, para a UFRJ, para a UF, para a Unirio, para, sei lá, Souza Mac, vai para não sei lá. Muita gente já desistiu. Não quer fazer vestibular de novo. Então é menos gente. Ah, mas aí a nota de corte, e vamos pensar nisso. Vamos pensar. Eu tenho menos gente para concorrer comigo na dança das cadeiras. Pelo menos eu penso desse jeito. Vou estudar, vou continuar, vou respirar, vou ali no canto, chorar, depois eu volto e continuo o processo de preparação. No dia, vai dar aquele tum-tum no coração, aí o que você vai fazer? Respira, leia tudo, tudo. É assim, apareceu uma imagem, olhem tudo da imagem, inclusive na prova de linguagens. Porque o que acontece? A pessoa passa batida às vezes pelo texto, pela imagem. Vou contar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Eu estou fazendo um curso na Escola de Cinema da Cir Ribeiro e a professora pediu para a gente fazer um roteiro de cinema sobre uma imagem. Na imagem havia umas 4 ou 5 crianças brancas, como se estivessem numa trincheira, como se estivessem fugindo de uma guerra. E aí havia um pedaço como se fosse uma coluna de ferro, uma coluna dessas que a gente vê em construção, de ferro. Em vez de fazer o concreto, o cara mete o ferro. E aí a gente tem lá a coluna de ferro, passando assim meio que por cima, as crianças olhando para cima, a pergunta da professora, o que eles estão vendo, o que está acontecendo na imagem, por que elas estão ali. Aí cada aluno fez uma história. Poucos perceberam um detalhe. Na parte mais escura, embaixo de uma dessas colunas deitadas de ferro, parecia até trilho de trem. Tanto que na minha história eu botei que elas estavam debaixo de um buraco de um trilho de trem. Havia um homem muito escondido pela sombra. E eu coloquei na minha história esse homem. Porque eu comecei a escrever, daqui a pouco eu parei assim, peraí, tem mais gente, peraí, olha de novo. Tem alguém ali. Cara, essa pessoa... Criei outra história. Teve gente que não percebeu. E acontece isso na hora da prova. A pessoa olha a tirinha, ela não percebe o semblante do personagem, se aquele personagem está triste, está feliz. E aí uma questão de uma foto do Sebastião Salgado, que caiu na prova da UERJ, que era de um trem com refugiados, e aí as pessoas só perceberam que havia um trem passando ao fundo da foto depois que veio o gabarito. Mas havia um trem ao fundo, eu falei, olha de novo essa imagem. E aí, cara, professora, eu digo para vocês olharem tudo, inclusive onde foi publicado, onde aquele texto foi publicado, onde aquela imagem foi publicada. Por quê? Porque às vezes a pergunta está ali, a resposta está ali no crônica, Machado de Assis, sei lá, as melhores crônicas de todos os tempos.
A resposta era, porque se tratava de uma crônica. Ah, como é que eu saberia? Leia onde foi publicado. Então, leitura do tema é fundamental. Marcar as expressões importantes, fundamental. Depois você tem um texto motivador. No caso lá, possivelmente uma imagem, possivelmente uma frase e só. Textos da prova, talvez. Linguagens, talvez. Aí volta lá e lê de novo. A tese é o que você pensa. Sendo a tese praticamente a pergunta, perdão, a resposta daquela pergunta feita. Fácil. Muito mais fácil que os outros vestibulares, muito. Argumentos. Por que você defende isso? Elaine, eu não sei mais como aprofundar, aumentar o meu desenvolvimento. Como é que eu faço? Perguntas, perguntas, perguntas. Tá, por que isso acontece? Ah, porque as pessoas estão mais agressivas. Por que elas estão mais agressivas? Ah, porque elas estão insatisfeitas com a política. Por que elas estão insatisfeitas com a política? Ah, porque os políticos se mostram corruptos e os serviços públicos não acontecem. Percebam. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quais consequências? A gente vive um ambiente menos democrático. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom. Por quê? Não, isso é ruim. Por quê? Quanto mais perguntas você faz para aquela informação, mais é você refletindo sobre aquela ideia. Fica muito melhor. Você não vai falar o que todo mundo fala. Porque aí todo mundo vai falar a mesma coisa. E aí eu vou contar um ou outro. Eu sou professora dos causos, tá, gente? Desculpa, mas é porque eu tô me controlando bastante, tá? Primeiro contato, não dá pra ficar fazendo muita graça, não. Então, olha só. Essa semana, orientando um grupo de trabalho de alunos sobre patriotismo. O trabalho é sobre perdas de referências históricas. Aí o pessoal resolveu falar de patriotismo. Aí eu já fico preocupado, né? Porque eu fico assim, o que é patriotismo? Aí eu vou lá, o que é patriotismo para vocês e tal? Aí começam a falar do quê? Copa do Mundo, que as pessoas são patriotas na época da Copa do Mundo, porque elas vestem a camisa, porque as pessoas não sabem cantar o hino, porque elas... Eu falei, cara, vocês não podem falar de patriotismo de outra maneira, não? Porque isso é clichê. Aí ficaram revoltados. Olha só, eu estou avisando. Está clichê. E significa o quê? Todo mundo vai falar sobre isso. É patriotismo? Vai falar que a gente só é patriota na Copa do Mundo. A gente não, as pessoas. Eu sou outro tipo de patriota. E aí o que acontece? Isso é clichê, todo mundo vai falar a mesma coisa porque não sabe cantar o hino. Sabe que patriotismo é só botar a camisa do Brasil, torcer pelo Brasil e cantar o hino? Não, é muito mais que isso. Aprofunda, mergulha, sai desse lugar comum na hora de falar sobre o tema. Fazer o rascunho não é momento de você se preocupar com norma padrão, não é momento de você se preocupar com regra gramatical, com coesão, tá repetindo palavra, que a frase está horrorosa. Não é momento. É momento de você estruturar, botar o que vai ficar na introdução, desenvolvimento, conclusão, e depois é que você vai fazer, depois disso, que você vai fazer aquele momento de pente fino. Você vai verificar o que tem de vírgula errada, o que você tem de pontuação, enfim. Então, a sua preocupação é organizar, só estruturar o texto. Depois você passa a limpo. Parágrafo por parágrafo. É isso que eu quero dizer? É isso que eu quero falar? Tá certo isso aqui? Ah, então tá bom. Então, beleza, ok, tá ok. Tá bom. Então, é isso mesmo. Eu vou passar limpo. E eu errei palavra, eu botei casa com um Z. Então, vamos lá, vou botar com S. É isso. Porque quando você começa a redação e quer fazer a introdução perfeita no rascunho, você não faz. Você fica 30, 40 minutos tentando começar uma redação. Tô mentindo, gente? Abra um coração, por favor. Vocês ficam preocupados em fazer a redação perfeita no rascunho. Oi? Como assim, gente? Vocês vão ficar 40 minutos ali, vocês vão sofrer, aquilo é uma dor, escrever não é fácil. Quem disse que é fácil? Eu disse que é fácil. Não é. Aí você fica assim, não, apaga. Não, apaga. E não sai dali.
Cara, se você se organiza desse jeito, você faz. Rascunho, pô, introdução, frase de contextualização, aquilo que a Elaine está falando e que eu já ouvi de outros lugares também, Depois eu vou lamber aquele texto para passar limpo. Quando eu tenho que fazer um texto, eu tenho que ficar revisando. Às vezes, é claro que vocês não podem fazer isso. Dependendo do grau de tempo, o tempo que eu tenho, eu durmo, acordo para ver o texto de novo. Claro que vocês não têm esse tempo, vocês não podem dormir, enfim, vocês não têm isso, tá? Então, rascunho não é para fazer o texto perfeito, é para fazer lambança mesmo, e tá tudo bem. Depois que passar o texto a limpo, né? Você vai reler, você vai ver se tem mais algum probleminha, né? E o título que você vai colocar no texto que você não pode esquecer, certo? Bom, até aí. Tudo bem? Beleza. Tá. Luiz, pode avançar, por favor. Deixei com vocês, eu não vou parar aqui. Só se sobrar um tempinho na última aula eu retomo essa grade. Mas assim, deem uma olhada, né? O que em geral se cobra, não é a grade da UERJ. É uma grade daquilo que, em geral, se pede num texto, né? Tema, que é a abordagem completa, esse entendimento, precisa-se de interpretação nesse momento, né? Tipologia textual. O que é muito problemático? O que é tipologia? O cara pede dissertativo argumentativo, a banca pede dissertativo argumentativo, aí a pessoa vai lá e faz um texto narrativo. Não é o caso de vocês, não acredito que seja o caso de vocês. Mas se vocês ficam cismando de contar causos na redação e não tem um momento de argumento de vocês e de momento de vocês se colocarem, aí começa a complicar a tipologia. Porque o texto fica expositivo e não argumentativo. Qual a diferença, Elaine? Vamos lá, rapidinho. Vamos imaginar um texto sobre legalização do aborto. E aí eu conto no meu parágrafo que mulheres recorrem a aborto clandestino e muitas vezes o procedimento dá errado, levando muitas à morte, a óbito, e outras a um atendimento emergencial do SUS, comprometendo o atendimento, as filas que já existem para... Isso não é opinião. Isso é informação. Isso é exposição do fato. Se eu chego e falo que um dos motivos pelos quais o aborto, não estou dizendo necessariamente que eu pense isso, tá? Deve ser legalizado, visto que muitas mulheres se submetem a recursos clandestinos e, por isso, acabam morrendo, gerando, portanto, um problema de saúde pública, comprometendo o atendimento dos hospitais públicos. E isso faz com que muitas ainda percam vida, sendo, portanto, um problema social. Eu dei fato, eu botei opinião no meio. Vocês entenderam a diferença de uma coisa para outra, sim ou não? Tá, só a Júlia entendeu? Alô, entidades? Tá. A Isabela entendeu. Falta a galera aqui. Tá falando com o pessoal aqui para, né, Maria Vanessa. Obrigada. Ok, show, galera. Então é isso. Então, Natasha, quando eu pego e falo, dou dados estatísticos, eu falo de situações, né? As mulheres recorrem a práticas clandestinas e até prejudiciais à saúde delas, na hora de praticarem o aborto, e isso faz com que muitas morram e outras mais tenham que ir ao hospital público para resolver problemas decorrentes disso. Eu não estou dando opinião, eu estou contando fato, certo, Natasha? Beleza. Quando eu começo a dizer que o aborto deve ser legalizado, uma vez que isso é uma questão de saúde pública, pois as mulheres que recorrem às formas, atualmente, né, a forma clandestina, são marginalizadas. Aí, inclusive, são mulheres
pobres e que elas acabam morrendo e outras comprometem até o atendimento do hospital público, eu coloquei a minha opinião e coloquei o fato. Foi? Show, beleza. Vou seguir, hein? Modalidade escrita, sugiro que façam revisão de norma padrão, principalmente vírgula. Vírgula não é uma entidade, antes fosse, certo? Então, vírgula tem regra, precisa de gramática, de aula de análise sintática, porque quando eu digo não separa sujeito do verbo ou do predicado por vírgula, eu estou dizendo com base na análise sintática. Então, se eu não sei termos da oração, eu não vou saber usar vírgula. Então, faça uma revisãozinha. Coerência tem a ver com aquela estrutura que eu ensinei, né? Que eu falei. Se a sua introdução está toda organizada, com os seus argumentos ali na ordem, tudo que você me apresentar tem que ser abordado. Aliás, atenção. Tudo que vocês anunciarem sobre o que vocês vão falar tem que ser abordado. Vocês não podem esquecer, não. Não adianta colocar lá um argumento lá em cima e se esquecer de abordar lá embaixo. Se liga. Isso é problema de coerência. O título tem que ter coerência com o texto. E a coesão tem a ver com o uso dos elementos conectivos, né? Entre parágrafos, dentro dos parágrafos. Vocês não precisam gastar tanto como no Enem. No Enem tem que botar toda hora, é um saco. Mas eu quero chamar a atenção por uma coisa. Evitem repetir palavras. Principalmente o quê? Que é uma tragédia, né? Que a pessoa abre o parágrafo aí, dá uma corrida ali, dá uma olhada na redação, você vai ver uns 3, 4, 5 Qs no mesmo parágrafo. Então, muita atenção a isso, tá? Vai ter que reescrever, vai ter que substituir por o qual, a qual, se couber, se der certo. Se der certo. E, além disso, né, o processo de repetição de palavras, vocês têm, gente, olha só, vocês têm muitos recursos. Podem trocar por um sinônimo. Mas eu não lembro de sinônimo. Você pode trocar por um pronome, dependendo da situação. Você pode omitir. Como assim omitir? A Elaine foi à feira de manhã. Ponto. Comprou jaca, melancia e abóbora. Quem comprou? Todo mundo sabe que foi a Elaine. Eu precisei colocar ela comprou? Não, esta comprou, essa comprou. Não precisa. No contexto não dá para entender que foi a Elaine, então omite. Que a gente vai chamar de elipse. Então, a gente omite. Pronto. Acabou. Então, são formas de coesão. Frases. Tem que ter uma estruturação sofisticada. Frases do texto como um todo, da redação toda, tem que ter 2 linhas em média. Fazer frase curta não é legal. Porque, primeiro, torna o texto cansativo. Além disso, mostra que você não sabe trabalhar com conectivo. Então, frases com 2 linhas em média. Minhas frases são enormes, professora. As minhas também, a do Rui Barbosa, Machadão também, Machado de Assis, mas a gente não vai poder fazer isso na hora do vestibular, porque a gente se perde na hora da leitura, tá? Então é isso. Muita atenção a esses aspectos, porque tudo isso faz parte da nota global de vocês. Pode avançar, Luiz. Luiz, eu vou espancar a hora. Eu sou uma tristeza. Mas até agora tá ajudando, minha gente? Tá indo? Tá. Já estão cansados? Já beberam café? Tá. Porque eu fico assim, não adianta falar. Tá. Obrigada. O tá ótimo foi. Obrigada, viu? Já melhorou a autoestima. Obrigada, agradeço. Vamos para a obra. Primeiro, quero dizer uma coisa. Toda obra literária tem que ter um pé na contextualização. Não adianta falar de uma obra sem pensar onde o cara estava, por que ele estava, por que surge essa obra, né, 1984. Deixo para vocês, de novo, a live desta semana, a Rita Forrante vai dar uma aula sobre até o surgimento do romance. Tá bonito o negócio.
Então, Luiz Cláudio disse que está amando. Obrigada, Luiz Cláudio, obrigada. Eu falei assim, gente, eu tô até... Eu falei assim, bebo mais café, não bebo? Porque o pessoal fica calado, né? Aí eu fico meio tensa. Mas vamos lá. Contextualizem toda a obra. Toda a obra. Vou ler Memórias Póstumas, Brás Cubas. Quem é esse cara? Aliás, esse cara, só Machado de Assis, nascido no Morro do Livramento. Aí só isso, né? Você pensa assim, caraca, o maluco era preto no século XIX, nasceu no Morro e só virou um dos maiores escritores da literatura brasileira mundial. O Woody Allen descobriu Memórias Póstumas agora na pandemia. O pessoal resolveu, finalmente chegou ao mundo. Eu falei, cara, como assim? Enfim, delírio de professora de literatura. Mas vamos lá. Primeiro que a gente tem a questão do pós-guerra, né? Todo mundo está cansado de saber que 1984, na verdade, 1948, é uma brincadeira com o ano em que ele escreve entre 47 e 48, a publicação sai em 49. Que cenário é esse? Ele está em que período? Ele está no período pós-guerra. É um momento em que as informações sobre o que foi o nazismo, o que foi o fascismo na Europa, essas informações começam a pipocar. A galera começa a ter noção do que foi feito. E aí, a gente percebe o seguinte, na Europa, que foi o berço do iluminismo, aí a gente pensa, nossa, foi o berço do iluminismo, do renascimento, que desgraça, a gente fica fazendo uns loopings assim, né? A gente vai para cima, para baixo, a humanidade é isso. E aí a galera entra em crise, uma crise acerca dessa capacidade do ser humano de subjugar outros seres humanos, de matar em larga escala seres humanos. É curioso que a gente está aqui no século XXI e a gente está, assim, um ser humano que está vivendo decentemente 2020, que viveu decentemente 2020 e está vivendo decentemente 2021, não esteja passando por esse tipo de coisa, de pensamento, de reflexão. Como é possível que se permita que pessoas morram aos milhares por conta de uma doença para a qual já existe vacina? Estou fazendo os contrapontos porque vai ser por aí. Então, o cenário é um cenário de pessimismo, decepção. A gente vai ver até na nossa literatura brasileira, nessa época, uma galera que se engajou com o comunismo, com o socialismo, e que vai abandonar, vai meio que se afastar. A gente tem Carlos Drummond de Andrade, a gente tem Jorge Amado, porque eles vão ver também que as ditaduras também do outro lado, né, a implementação do socialismo nunca aconteceu, porque sempre alguém se apropria daquelas ideias e acaba estabelecendo uma coisa totalmente diferente, um totalitarismo, uma ditadura. Aliás, Luiz Cláudio, esse seu momento, você pode brilhar também, fique à vontade, faça interferência. Se eu estiver falando alguma besteira, pode vir chutando, tá bom? Sim, como quem não quer nada, tá? Então, a gente está num cenário de desencanto, de desilusão, né? Até porque, se a gente parar para pensar e refletir, caraca, a gente saiu do século XIX. No século XIX, o pessoal estava numa sanha, numa loucura de ciência e produção como é que é? Ai, gente, eu esqueci. Patentes, e muitas patentes, todo mundo criando coisas, né? A gente teve o processo de... As porcarias que a gente come hoje, a gente tem que agradecer ao século XIX, né? Farinha refinada, açúcar refinado. A gente tem que agradecer essa galera que resolveu refinar, né, o trigo, né, a farinha de trigo, e que a gente se come até dizer chega, né, e morre também, enfim. A gente está vindo de uma época, a gente teve uma Belle Époque, ainda havia uma romantização na Primeira Guerra sobre a guerra. A gente tem poetas, artistas que participam da Primeira Guerra.
Inclusive, o Manifesto Futurista, de 1909, que já é um prenúncio ali do fascismo, já é aquela sangue, aquele namoro, né, aquela coisa embrionária ali, vai falar que a guerra é uma forma de organizar o mundo, que é a forma possível de ordenar o mundo. Tanto que essa galera acredita nisso, tem muita gente que acredita, participa da Primeira Guerra, vai lá, uma romantização absurda, volta da Primeira Guerra, de novo, assim, frustrada. Esse pessoal faz isso, né? Tem mais ideias, elas vão lá, mergulham na situação, veem que não é bem assim, elas começam também a ter as críticas que elas querem fazer sobre aquilo, voltam. Então, a gente tem Apollinaire na França, né? Um escritor importantíssimo, um poeta famoso na França. Ele participa da Primeira Guerra, ele volta com estilhaços, todo cheio de... Caramba, tá difícil, né? É sábado, esse horário, eu já tô batendo cabeça. Ele vem cheio de sequelas, enfim. Primeira Guerra. A Segunda Guerra já não é tão, né, mais romantizada, mas parece que o pessoal dobra a aposta. E aí, quando vem essas informações sobre milhões de mortos em campos de concentração, é uma desilusão com a capacidade humana brutal. E aí a gente tem uma obra que traz esse clima pesado. Ler 1984 é ler uma obra que traz uma situação muito pesada. E aí, vamos lá. Deixa o conceito, quando aquela realidade se encaixa... a gente tem atualmente até... Bom, tem muitos tópicos aí. Uma delas é a linguagem, como a pessoa se apropria da linguagem. Porque o que a gente vai ver? A gente vai ver que é uma obra que vai falar de totalitarismo. Vai falar de totalitarismo. E aí, o totalitarismo vai ser uma forma de controlar pontos, elementos da sociedade que podem estremecer o poder totalitário. A linguagem, já vão anotando, a linguagem, a referência histórica, os fatos, as emoções. Isso vai ser em um outro momento, quando eu falar de cada tópico nas próximas aulas. Porque aí o que a gente vai pensar? Espera aí. Por que a gente tem a teletela, né? O que é a teletela? E como a gente pode pegar o que é mais curioso, né? Quando a gente fala da teletela, até falei isso na live, né? O George Orwell, ele vai fazer ele consegue vislumbrar uma coisa, então ele cria uma parada que ele não imagina que a gente está vivendo, que é o lance da teletela. Vocês, nesse momento, estão diante de uma teletela. E aí vocês vão perceber que o processo de vigilância já está acontecendo há muito tempo. O Google diz qual foi o percurso que você teve nos últimos dias. Se você quiser fuçar e procurar saber onde você esteve na semana passada, ele é capaz de te dizer. Se você quiser buscar o CPF de alguém, você vai buscar. Se você quiser pegar meu currículo, você vai me achar. Se você quiser catar minha rede social, vai aparecer. Alguns estão bloqueados, outros não. Aí, você tem como? Você tem aí todo um processo de vigilância. E aí, isso é uma forma de controle, mas é uma forma de controle que a gente tem que pensar assim, mas peraí, por que a gente chegou até aqui? Porque a gente também fez voluntariamente com que isso acontecesse, por vários motivos. Porque é conveniente. Gente, é conveniente eu estar aqui na minha casa, com meu café, né? Daqui a pouco vai ter Eurocopa. Acho que tem jogo hoje da Eurocopa, vou assistir ao jogo da Eurocopa. Não é o jogo que eu estou querendo ver, mas o jogo que eu quero ver na terça, mas Eurocopa.
é muito cômodo do que eu ir a Madureira e de Madureira voltar. Então é cômodo eu usar a teletela aqui. Ao mesmo tempo, se eu baixar um aplicativo, eu quero um aplicativo a qualquer custo, eu vou pegar e vou... eu aceito os termos, dane-se, eu quero o aplicativo. Eu me tornei produto. A coisa se inverteu. O celular era o produto no momento de aquisição. Eu passei a ser produto quando eu quero pegar todos os recursos que o celular pode me oferecer. E aí eles conseguem dizer quantos passos... O meu celular consegue dizer quantos passos eu dei hoje. Se eu deixar parado, eu não dei passo nenhum. Eu ando que nem a louca na minha casa, mas estou parada pelo meu celular, de acordo com o meu celular. Dizem que pode ouvir. E até hoje, assim, tem umas vezes que eu tenho essa sensação, porque aparecem umas coisas, enfim. Se eu clico constantemente em algumas coisas, eu sou direcionada para uma bolha. Então, quem pensa diferente de mim não sabe o que eu penso, ou então não vê o que eu posto. Vice-versa. E numa época que não tinha corrida espacial. Orwell escreve, em 1984, numa época que não havia corrida espacial. Já pararam de saber a treta? Esse cara é alienígena, gente. Não vai botar isso na prova, gente, por favor. Então, até aí tudo bem? Contextualização, eu botei aí já os tópicos, né? A crise da razão, dados do Holocausto que começam, né? Que fomentam essa crise, notícias da política também stalinista também não são boas, e aí também esse processo, porque, por exemplo, para alguns escritores brasileiros, haveria esse modelo possível de sociedade. Só a gente lê Capitães da Areia. Mas aí há uma desilusão com isso. Tanto que Jorge Amado ia para o Partido Comunista, lá na antiga União Soviética, batia papo com a galera, era uma coisa muito legal. Mas, enfim, eles dão uma recuada, Drummond dá uma recuada, então o pessoal meio que se afasta um pouco dessa questão. A gente vai ver, então, esse desencantamento, que eu já coloquei para vocês, e aí eu queria lembrar que o romance, lembrando o romance como um gênero narrativo, um processo, né, um dos gêneros da narrativa, o gênero narrativo tem várias possibilidades, a gente tem o conto, a novela, não a novela, a telenovela, não. O conto, a novela, o romance, o mito, a fábula, a parábola que a gente lê na Bíblia. Jesus usa a parábola para ajudar geral a entender o que ele está dizendo. Então, a gente tem isso, crônica, etc, etc. Então, romance é um gênero dentro da narrativa, é um subgênero, vamos dizer assim, tá? E é um romance, né, distópico. E lembrando que topos é lugar, né, a distopia, e aí, vamos pensar em utopia. Quando vocês estudaram romantismo, a gente fala em utopia, né? O romantismo é um estilo literário do século XIX, um estilo burguês, que vai falar de maneira utópica da realidade, né? O cara vai idealizar. No Brasil, a gente vai idealizar a figura indígena, a natureza. A gente não vai falar de problemas, a gente não vai falar de saneamento básico complicado, escravidão, só no final. Mas a gente vai pensar, o que é utopia? Né? Utopia é estar fora do lugar. Significa que você não está na realidade, que você vai idealizar. Quando você idealiza e pensa nesse lugar melhor, você está fora dessa realidade, você sai dessa realidade para pensar nesse lugar melhor. A distopia seria o seu contrário. É ruim mesmo, gente. Aí eu coloquei para vocês ali, né? O dis, que é do grego, né? Doente, mal, desagradável, mau funcionamento, né? E esse topos, lugar. Um sinônimo é o cacotopia, né? Cacos, que é desagradável. A gente tem isso no português com a cacofonia, quando alguém diz que eu amo ela. Quando eu escuto um Erval Pereira dizer que havia dado o parecer, aí eu falo assim, meu filho, vamos estudar cacofonia, para não dizer havia dado no telejornal.
né? Cacofonia é isso, é o som desagradável, ruim. Quando você fala uma palavra com a outra, junta e aí vem uma coisa desagradável. Desagradável não, surge uma nova palavra. Então, quando eu digo eu amo ela, surge amo ela. Adoro frita, a milanesa. Certo? Pois é. Seu Merval Pereira é um absurdo, absurdo. Quando eu escuto o Merval falando é um absurdo, absurdo, eu fico rindo. Eu falei assim, vai dizer o que é absurdo, tá? Quando eu digo que eu vi ela, surge a viela. Então, isso é cacofonia. Cacotopia, eu aproveito topos, que é lugar, e topografia, topologia. Ah, vem professor de geografia, depois resolve esse negócio de topos. Que vem do grego, e cacos, também desagradável. Então, distopia e cacotopia são sinônimos. O seu oposto, utopia. Certo? Ah, seu Merval Pereira, eu já desisti há muito tempo. Desisti dessa galera. Eu vejo. Mas eu vejo para me divertir. Depois que eu aprendi que o que a gente está vivendo é um festival de tortura psicológica, eu sou uma pessoa muito melhor. Sabe por quê? Porque quando eu aprendo que a pessoa está tentando me torturar, eu já não permito mais me torturar. É isso. Vamos. Próximo slide. Gente, eu falo muito. Vocês até aí pegaram? Crianças, vocês estão aí? Tá. Bebe um café em nome do Senhor, né? Põe no olho, pisca no olho, a gota no olho. Tá, porque é desesperador, né? Já 3h30, vou lá. Então, vamos lá. Só que o George Orwell não foi o primeiro a criar esse tipo de mundo distópico, né? Esse mundo em que as coisas não funcionam do jeito que deveria. Primeiro, vamos pensar o seguinte, a utopia, inclusive, de novo, vou falar, né, não é vender meu peixe, não, é porque a live fala de muitas coisas nesse sentido. E aí, o que acontece? Quando a gente fala que a utopia, eu queria só puxar um gancho aí para utopia, porque pode cair, já apareceu em vestibular, né? A utopia é algo importante para a sociedade? Pode ser um tema. E a gente pode pensar, ela é importante, ela é desnecessária, ela é imprescindível, fundamental. A gente tem que pensar, a utopia é importante? Aí vocês podem tirar ideias sobre isso. Eu, particularmente, acho a utopia algo fundamental para o indivíduo, para a sociedade, porque senão a gente não se movimenta, senão a gente não se coça. Quando vocês estão agora, nesse momento, às 3h32, assistindo a uma aula, né, de redação, alguma coisa está movendo vocês. É utopia. É o ideal de vida que vocês querem construir para vocês. É a conquista de uma vaga na universidade, é fazer um curso superior, é ser profissional. Exato, André. É o que vai é o que vai mover você para tomar atitudes. Não como aquela menina, Vida de Tina, que eu adoro. Mas, assim, uma coisa mais concreta, mais factível. Quem não conhece o Instagram, Vida de Tina, muito bom. Ela vai falar justamente da galera que diz assim, vamos tomar uma atitude, né? E aí, são coisas totalmente surreais, que você fala assim, isso aqui não funciona, né? Nota de repúdio, por exemplo, um gênero atual e inútil. E aí, o que acontece? A gente tem exemplos, né? Aí voltando. Então, guardem esse tema, né? A utopia. A utopia faz sonhar. Beleza, mas por que ela faz sonhar? E quais os efeitos de sonhar para a pessoa, para o indivíduo, para a sociedade? Entende, Roterdã? Estou fazendo perguntas que você pode criar na hora de ampliar a sua ideia. Por exemplo, a utopia nos faz sonhar é a sua tese. A Andréa, quando coloca ela move o ser humano, é a tese. A partir daí, vocês vão dizer assim, total, coitado. Total. Eu só espero que a prova de... Não, a prova de redação não vai puxar o Policarpo, não.
coitado. Tá? Mas eu acho que não vai puxar, não. Mas vocês... Bom... mas é total. Eu só sei dizer isso. Total. Coitado. Não sei dizer isso. Porque dá vontade de chorar. De pena. Né? É engraçado porque você vê, assim, é um personagem. E aí eu fico assim, mas dá vontade de chorar mesmo. Tem coisas que a gente fica lendo e fala assim, cara, que tristeza. Mas, enfim, Brasil. Enfim, voltemos. A Andréa, quando coloca que ela move o ser humano, Roterdã, quando coloca a utopia nos faz sonhar, vocês dois colocaram uma tese. A partir daí, vocês têm que dizer o quê? Por quê? Por que move o ser humano? Qual a finalidade disso? Quais as consequências disso para o indivíduo e para a sociedade? Entenderam a brincadeira que vocês podem fazer na redação? Quais os efeitos disso para a sociedade? Por que é bom para a sociedade ou por que é ruim? Porque também, quando a pessoa só vive na utopia, aí vou olhar de novo aqui, Policarpo Quaresma, não consegue, né? Não há como você aplicar práticas factíveis na sociedade. Talvez, possível. Certo? Enfim, falei muito sobre isso, pensem sobre isso, porque pode ser um tema muito importante, porque a gente está falando de uma sociedade que está indo para uma apatia, né? As pessoas estão morrendo aos baldes e as pessoas estão seguindo seu rumo como se nada estivesse acontecendo. Tá tudo normal. Né? A gente entra, passa pela rua, parece que tá tudo certo. A gente passa pelos bares, tá tudo sussa. Não há máscara, acabou a pandemia, tá tudo certo. Acho que as pessoas sossegariam mais se fosse bola. Mas, pula, isso é uma outra conversa, nós estamos preparados para isso. Quando a gente fala, então, de distopia, né, Orwell não foi o primeiro, ele não inventou o romance distópico. A gente tem aí alguns exemplos, eu deixei aí, as viagens de Gulliver, né, as viagens de Gulliver já vêm, né, nessa proposta. Vamos lá. O problema é que dificilmente se chega em um mundo utópico, mas facilmente conseguimos viver numa distopia. Por quê? Cara, ela é chata. Por que a gente consegue... Por que é mais fácil a gente viver na distopia do que a gente construir esse mundo que a gente sonha? Eu fiz uma pausa dramática, de propósito. Porque a gente pode pensar assim. Ela vai dar um nó na minha cabeça. É só pensar. Os interesses de vocês aqui, em termos de sociedade, são iguais? Pode falar? Pode, claro. Eu acho que, na verdade, em qualquer tempo, em qualquer parte da história, sempre se tem dois grupos. Uma parte vive uma distopia, outra vive uma utopia, né? É que eu não quero conceituar aqui, mas... então, eu acho que sempre vai haver utopia e distopia. Depende para quem está sendo o lado dominante, quem está sendo o opressor, né? Então, se a gente pegar a história da humanidade, isso aqui sem fazer viés político, mas o que Karl Marx vai dizer é isso, né? Uma luta de classes eterna. Então, para quem está sendo o opressor, ele vive uma utopia, ele vive um mundo maravilhoso, porque o mundinho dele, a bolha dele social, faz com que tudo esteja perfeito para ele. Mas quem é o opressor vive essa distopia. Entendeu? Quem é oprimido, que você quer dizer, que vive a distopia. Quem é o oprimido, desculpa. Isso, não, relaxa. Boa, a gente então vai chegar a uma ideia de que não há interesses em comum, né? Não há interesses em comum. O que para mim é o mundo ideal, em que todo mundo tenha acesso à educação de qualidade e que ninguém precise pagar para ter escola de qualidade e que tenha que ser com uma educação reformulada, com as pessoas tendo senso crítico, inclusive duvidando do que eu estou dizendo nesse tempo todo que eu estou aqui. Em que a gente possa ter pessoas que não passem fome, que vivam
satisfeitas com aquilo que elas fazem, desde sendo gari, porque às vezes o cara é feliz sendo gari, tá tudo bem, sendo professora e sendo professora, entendendo que ela é reconhecida como sendo professora, sendo policial, entendendo que ele é reconhecido, cada um com a sua função social. Mas, por exemplo, na parte da educação, se eu falar isso perto do meu patrão, ele pira. Porque eu estou propondo uma coisa que destrói meu patrão. A escola particular. É o interesse dele? Não. Porque no momento que as escolas públicas tiverem a mesma qualidade da escola onde eu trabalho, acabou. Acabou até para mim. Eu escreva. Você não precisa pagar mais o escreva para estudar redação com a Elaine. Precisa. Minha escola fornece tudo que eu preciso. Eu não preciso pagar por fora. Acabaram os cursinhos. Acabaram. Entendeu? Aí já começa a ter treta. Só nesse setor aqui. Eu tô falando só de uma coisinha aqui, ó. Escola. Mas eu penso, eu, Elaine, penso que como professora, se eu trabalho numa escola pública que me ofereça um salário digno, condições de trabalho, que qualidade, trabalho, dentro dessa minha utopia, também tá tudo ótimo, vou fazer tão feliz. Porque quando eu converso com uma galera que mora fora do Brasil, mora na Europa, e vai me falando como os professores são reconhecidos, a gente pode, você pode fazer um projeto do tipo, se você quer dar uma aula sobre expansão marítima e levar os alunos para Portugal, você pode levar os alunos para Portugal. Eu falei, então eu posso morar na Suíça, fazer um projeto e levar os meus alunos no verão para Portugal, para eles saberem de onde sair as caravelas para o Brasil. Pode. Colégio financia, ajuda, banca. Elaine. Diga. Perdoe minha interrupção, Sim. Mas até para, seguindo esse teu raciocínio, né, se o professor da escola pública ganha de forma, eu não estou falando nenhuma fortuna, mas de maneira digna, né, para você poder sobreviver o mês, teoricamente, nem te faria falta ter o escreva. Você está me entendendo? Exato. Porque na medida em que você é reconhecido, e isso, como você disse, só se falar em educação. Se for para a saúde é a mesma coisa, se for para imóvel é a mesma coisa, enfim, socialmente toda, né? Pegar a sociedade como um todo. E você mudar esse status quo, você tem que sair do lugar comum, né? Que é difícil também, de um lugar de segurança. Então, você começa, seguindo a pergunta do Roterdã, que eu conheço, que já foi meu aluno, você vai muito por esse caminho, quer dizer, é difícil. Aliás, se você for pegar o sentido mesmo de utopia, seria o impossível, né? Mas esse impossível depende do esforço que você faça, nem tudo é impossível. Agora, por que nem tudo a gente consegue mudar? Porque depende também de sair do lugar comum, né? De querer. Exato. E a gente precisa esperar que as outras pessoas desejem sair desse lugar comum. Exatamente. Né? Porque a ideia, que sejam parceiras, né? Exato. Não adianta você fechar seu curso Escreva e outro abrir. Exato. Outro colega, né? Eu sou de língua portuguesa também. Então, se você fechar e eu abrir, não adianta, porque aí só a Elaine que deixou de ganhar, mas a Andréia passou a ganhar. Então, também não adianta. Isso. É isso mesmo. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Quando a gente pensa assim, mas como é que foi que o Roterdã colocou aqui? Peraí que eu vou ler já a outra parte que você falou. Conseguimos viver é mais fácil a distopia, porque aí quem domina já traz um discurso, que aí a gente vai entrar nessa questão depois na próxima aula. Já tem um discurso, já tem toda uma... Vai usar máquina pública para isso, né? Então, fica mais fácil, de fato. E por isso que eu perguntei, por quê? A gente está achando respostas, né? A gente precisa fazer concessões. Será que todos estão dispostos a fazerem concessões? Caramba, a gente teve um pequeno momento aí que o pessoal começou a viajar mais, pegar avião, já teve problema, porque a gente até hoje escuta empregada não poder ir para Disney. Significa que alguém ali não quer fazer concessão. Um grupo da sociedade não quer fazer concessões. Então, fica mais difícil mesmo alcançar esse mundo em que uma empregada doméstica, um porteiro, possa estar dentro de um avião rumo à Europa para viajar, para passar as férias. A madame não quer abrir mão de viajar sem esse tipo de gente do lado. E aí a gente pegou as falas na época em que isso estava acontecendo aos montes. Agora ninguém viaja. Às vezes nem essas pessoas que andaram falando estão viajando. Tá tudo caro. Enfim. Roterdã, você colocou uma outra observação aqui, eu vou avançar, viu, gente?
Em uma mesma realidade, temos 2 pontos. Pergunte para os indígenas o inferno que é a vida deles. No caso, uma distopia. E agora observe a vida dos grandes latifundiários brasileiros. É um mundo totalmente utópico. A gente vai pensar nesses 2 mundos e até a maneira... essa semana eu ouvi uma coisa que eu fiquei muito mal. Não é assim, não me surpreende, mas eu fiquei mal de ouvir. Uma mulher, acho que uma deputada, defendendo um voto, na hora de falar sobre os indígenas. O indígena quer sair, quer deixar de viver de um zoológico. Essa parte do discurso dela me deu uma facada, que eu falei assim, cara, é muito tosco no século XXI a gente ainda discutir isso. Por isso que a gente pega a obra 1984 e a gente vê assim, nossa, que coisa disfuncional, o diz de novo, né? O distopia disfuncional. Que coisa disfuncional que a gente está vivendo. A gente tem uma classe da sociedade que vê os povos originários como animais, porque seguem ritos, crenças, culturas, que não são as mesmas que a nossa. É puxado. Eu vou seguir, eu vou avançar, porque senão... Gente, eu viajo. Bom, aí eu tenho Stuart Mill, que vai trazer, aí puxo de novo sardinha para a live, do Antônio Ingel, que também está lá no canal, ele vai falar sobre o Stuart Mill, ele vai discorrer melhor sobre isso, né? Ele vai colocar o que isso aqui no século XIX. O que é demasiadamente bom para ser tentado é utópico. O que é demasiado mal é distópico. Então, ele vai trazer essa ideia dessa utopia versus distopia. Kafka, não Kafta. Gosto de comer Kafta. O ex-ministro e também gostava, mas enfim. Também tem um quê de distopia quando você imagina a história de um personagem que acorda sob a forma de um inseto e que, bom, não é necessariamente uma barata. Geral fala que pode ser uma barata, gente, mas assim, não está escrito que é barata, tá? No original é um inseto. E aí a gente entende esse inseto, né? O Gregor, ele seria, o Gregório, seria alguém que não se enquadra, que não se encaixa na sociedade. Então, alguns romances surgem ao longo, né, do final do século XIX, início do século XX, que vão falar dessa não adequação, essa não adaptação, e a gente vai ver alguns aspectos dessa distopia, né, nos romances. E aí, a gente entra... Eu já ia mexer para mudar de slide, mas não muda ainda não. Então, aí vocês têm, né, a máquina estatal. Eu vou pedir para parar nesse tópico, por quê? Porque o próximo slide, Luiz, pode avançar, por favor. Nos próximos slides, eu vou falar sobre a ficha técnica. E aí eu vou deixar para a próxima aula. Eu prefiro, porque aí eu não me corto, assim, não me atropelo, porque é muita coisa para falar. Eu vou abordar basicamente, não vou contar a história toda. Ali em cima, no slide anterior, vocês tinham um resuminho, né? Mas eu vou querer falar de alguns aspectos. Vocês terão um resumo desses personagens. Pode avançar, Luiz. E eu vou me prender a esses ministérios, porque aí eu vou falar da linguagem, a questão da guerra, depois eu vou falar do ódio. Pode avançar. Isso vai ficar para a próxima aula, melhor. O Ministério da Fartura, o Ministério do Amor, que vai se contrapor ao ódio. E como o ódio é importante como sistema de um processo de controle. É só a gente começar a pensar, por exemplo, que eles têm um dia, o horário dedicados ao ódio. Por que o ódio é fomentado, estimulado e o amor é controlado? Aí eu faço sempre as perguntas, né? Por quê, né? Por quê? Por quê? Certo? Eu vou parar por aqui. Pode ser, Luiz? Tá tudo bem? Pessoal, eu queria saber agora de vocês o seguinte. Enquanto o Luiz me responde, queria saber de vocês. Tá tudo bem? Ajudou? Foi... Deu para dar uma luz aí para vocês?
Eu queria que vocês se manifestassem. Luiz, está tudo bem eu deixar essa parte, então, para a próxima aula? Elaine, tá, eu sou aluno hoje, assim, eu achei sensacional. Aprendi um monte de coisa. Eu já li o livro 2 vezes e percebi algumas coisas, assim, né? Até você não se aprofundou tanto no livro, mas em termos de chaves de leitura mesmo, essa questão de construção de parágrafos, eu me policio para fazer parágrafos com 21 a 22 palavras. Assim, parágrafos não, frases, né? Sim. Períodos. E muito do que você falou, realmente já... Eu sei que você tinha organizado, né, essa aula mais introdutória, até para falar de UERJ e Enem, e que a porrada vai ser mesmo nas 2 próximas aulas. Mas, assim, ajudou? Você acha que rolou? Sem dúvida alguma. Tá. Muito bom, maravilhoso. Tá. Eu queria deixar à disposição o seguinte.